Apresentação de Consequências às Soluções, de Peter Joseph, em Los Angeles, Califórnia, em salas públicas da Prefeitura, em 26 de outubro de 2011. E só para constar que alguém já falava disso nessa palestra em 2011, já diz muito sobre a importância de estar ciente do dito aqui, perante o estado do mundo hoje. Colocando num contexto de corrupção. Se tem corrupção na sociedade econômica, as pessoas dizem, mas tem todos esses políticos corruptos, ou corporações corruptas e companhias corruptas. Corrupção é um conceito numa relação de sistemas. Assim como um disco rígido no computador pode se corromper, que significa que tem uma forma particular de organização, ambos hardware e software. Algo acontece e isso o corrompe. Não funciona corretamente ou para de vez, para totalmente. No modelo econômico, temos corrupção que diz, bom, se esse cara saca uma arma e rouba uma loja de conveniência, ele não cumpre as regras que estabelecemos no sistema, portanto, ele é corrupto. Agora, a abordagem pela teoria de sistemas diz, bem, na verdade já existe um modelo econômico no planeta hoje, porque dinheiro e similares são uma invenção baseada, numa abordagem tradicional muito desatualizada, como falarei na apresentação. Então, onde está o sistema verdadeiro? Bom, o sistema é o planeta, o sistema é o... Bem, em grego, a definição de economia é a gestão de um lar. Portanto, o sistema é a casa do planeta inteiro, suas leis naturais, seus sistemas físicos, e nós só podemos ouvir e nos adaptar a isso. E o que aprendemos com o tempo, felizmente, é que uma abordagem de sistemas é o único modo a seguir. E isso é, em muito, a base do sistema social que advogamos, que defendemos. Nós queremos calcular a sociedade, não ter os caprichos da opinião humana e associações tradicionais ditarem, as quais quase sempre são notoriamente erradas. Bom, de fato elas são sempre erradas, conforme o conhecimento continua a evoluir. Seguindo em frente, então, eu não vou devagar aqui. Mas entrarei num monte dessas questões à medida que avançamos. Mas se devo dizer qualquer coisa, é que o atual modelo econômico que temos hoje, o qual, novamente, eu abordarei, é uma corrupção. A sua própria base é corrupta. A sua estrutura é corrupta. Todos os atributos que o orientam e dele florescem são apenas extensão dessa corrupção. E políticos de governos e tudo que falamos e berramos durante essas campanhas malucas e as notícias que vemos na primeira página de jornal são apenas extensões dessa corrupção. É um sistema econômico corrupto, porque ele não é relacionado a recursos planetários e às leis físicas naturais que governam nossas vidas. Então, se ainda não os irritei, eu dividi essa apresentação em 3 sessões. A primeira é chamada o organismo do conhecimento, e é basicamente assim que nossa cultura evolui, e tende a digerir e filtrar informações, com base em vieses e algumas coisas que já mencionei. Na segunda sessão, consequências do sistema. Como já aludi antes, nós vivemos num sistema, organizamos sistemas à nossa volta, e usarei as preocupações citadas mais comuns do modelo atual para expandir nelas, mostrando a fonte estrutural na base, que também é uma estrutura de base psicológica, que infelizmente muitos não reconhecem. Especificamente como a maioria dos principais problemas do mundo hoje provém dessa falha econômica na base. E, portanto, nossos próprios comportamentos continuam a recompensar e reforçar, o que é de fato prejudicial. E na seção 3 discutirei brevemente uma nova linha de pensamento, a qual acrescenta ao que Jason falava antes,
que é uma lógica básica com respeito ao que viemos a entender nos tempos modernos, sobre o que significa se relacionar, estar em harmonia com o planeta e as leis naturais que realmente nos governam, que nos definem, na verdade, e o que permitirá a verdadeira sustentabilidade e prosperidade, que são, firmemente, noções técnicas. Bom, parte 1. O organismo do conhecimento. Nós vivemos numa sociedade que tende a julgar o mensageiro. Já notaram isso? Ao invés de ouvir a informação por mérito próprio, se eu lhes desse um pedaço de papel apresentando uma série de ideias ou um livro, você precisaria saber quem escreveu o artigo, quem escreveu tais ideias para decidir se concorda ou não? Essa tendência é baseada na suposição de que nós, como indivíduos, de fato somos as fontes de quaisquer ideias que temos ou compartilhamos, que somos de fato originais em tudo que falamos ou comunicamos, e que quem somos, ou talvez nossos vieses, preconceitos ou tendências, ou fontes culturais, de algum modo transcendam a informação em si, quando analisada criticamente contra a referência de nosso método científico de avaliação. Então as pessoas adoram rejeitar os outros pelo que dizem, ofendê-las pessoalmente, mas elas falham frequentemente em apenas ouvir a informação por conta própria e analisá-la contra o que de fato é a referência final que viemos a entender para a informação, o método científico, a realidade científica. A palavra-chave aqui é causalidade. Uma falha comum na psicologia coletiva hoje é como pensamos sobre a origem das coisas, quando de fato nós não encontramos absolutamente nenhum começo ou fim quando se trata de descobertas, invenções ou pensamentos. Tudo resulta de tudo mais, saindo de si mesmo, entrelaçando-se. Este surgimento é novo na história da compreensão humana, eu adiciono. E não deve ser surpresa que compartilhamos frequentemente da visão supersticiosa, como, conforme as pessoas continuam a atacar os mensageiros. Na verdade, se pode dizer o mesmo sobre a noção de evolução, atacada por aqueles que ainda acreditam em design inteligente ou antigas visões religiosas tradicionais. É bem conveniente a nós supormos, ponto a ponto, fontes, quando é muito mais complicado pensarmos sobre a evolução inteira, a evolução do conhecimento inteira. Então temos a tendência única de personificar e categorizar em estruturas bem rígidas. Então, de novo, não deve ser surpresa. Também não deve ser surpresa que os ataques, especialmente se você for radical, tal como as coisas que falamos no movimento Zeitgeist, bem estranhas a muitos acadêmicos, e o que eles foram treinados a promoverem e comunicarem, os ataques tendem a ir contra a pessoa, não contra a análise objetiva da referência científica. Eu não posso enfatizar isso bastante. Colocando de outra forma, seres humanos nesse nível de conhecimento são basicamente veículos, se quiserem. Nossos cérebros absorvem dados existentes, os combinam a outros dados por nossos filtros intelectuais para reemitirem de novo ou, portanto, comunicarem ao ambiente para outros como informações. E os outros absorvem, processam, reemitem novamente e assim continua. E assim de novo e de novo e de novo e assim por diante, continua. Conforme esse processo continua, o conhecimento em si, de fato, evolui. Assim como a evolução biológica evolui com o tempo, processando através do ambiente da mente coletiva, o group mind, se quiserem. Com nossa comunicação social e, portanto, educação, como nessa instituição, mantendo o processo andando. Como exemplo rápido, Albert Einstein não descobriu ou inventou a relatividade, por qualquer sentido técnico da distinção. Para que ele fizesse isso, ele teria de inventar a investigação matemática inteira, desde a antiguidade, junto a todas as ferramentas, provisões de apoio e tudo mais que permitisse quaisquer conclusões se manifestarem. Ele foi meramente uma extensão do trabalho de outros, que agora, claro, é continuamente estendido mais ainda
pelo trabalho de seus sucessores, se preferirem. Portanto, novamente, julgar o mensageiro por sua comunicação e suas crenças não faz nenhum sentido. O único julgamento que possivelmente existe nesse respeito é com relação à informação em si e como se comprova contra a análise crítica. Novamente. Espero que fique claro. Eu digo isso porque, se você não concorda com algo dito aqui, você não está discordando de mim. Está discordando da informação. Eu sou completamente irrelevante. Isso pode parecer trivial, mas se você realmente aceitar isso e começar a olhar o modo como vê o mundo, a considerar a mente coletiva, o modo como você é interconectado com outros e o que compartilha com outros, o modo como somos todos responsáveis de certo modo por como a informação flui, por quais informações circulam por aí, mesmo suas próprias ações e suas ações de um ao outro, você mudará sua visão dramaticamente. Você para de apontar o dedo, para de projetar responsabilidade no ambiente por problemas sociais. É uma noção bem profunda de perceber que existimos nessa união que evolui conhecimento simultaneamente. Agora, parte 2. Consequências de sistema. Como nosso atual sistema socioeconômico veio a ser? E por que temos os crescentes problemas que temos agora? Penso que o filósofo que Shaw mencionou antes, Jiddu Krishnamurti, deu o melhor resumo intuitivo disso. Abre aspas. A crise é uma crise de consciência, uma crise que não consegue mais aceitar as velhas normas, os velhos padrões, as tradições antigas, e considerando como o mundo está agora, com toda a miséria, conflito, brutalidade destrutiva, agressão e assim por diante, o homem ainda é como era. Ele é brutal, violento, agressivo, aquisitivo, competitivo e construiu uma sociedade ao longo dessas linhas. Fecha aspas. Parece haver um conflito aqui entre nossas velhas, tradicionais, estáticas visões de mundo e as instituições resultantes que dela provêm, e a emergente, em constante mudança, evolução do conhecimento e consciência, a qual, dada tempo bastante, provou-se continuamente alterar e se sobrepor tudo o que pensamos ser verdade em qualquer ponto da história. Tudo. Em outras palavras, nós criamos essa sociedade tradicional há muito tempo, baseada em informação bem limitada e devido a mecanismos de autopreservação embutidos nela, que a propósito são consequência dessa informação limitada. Eu posso muito bem discorrer sobre estruturas de estabelecimento, autopreservação, a própria natureza do sistema de lucro é de se autopreservar, contrário a emergir. Essas instituições querem permanecer, elas querem ficar, mas isso é outra conversa. Nós teimosamente mantivemos essas ideias em vigor por várias razões e tais mecanismos, frente a um estado de mudança cada vez mais acelerado que agora perturba violentamente a integridade dessas antigas instituições e abordagens tradicionais. A taxa de mudança na sociedade humana, muito tempo atrás, era bem lenta comparada ao que acontece hoje. O fator fundamental de mudança social, que é informação e tecnologia física, conhecimento e ferramentas, aumentam agora exponencialmente quase fora de nosso controle, conforme o organismo de conhecimento acelera. Com os efeitos dessa mudança não apenas tornando completamente obsoletas muitas instituições que pareciam relevantes no passado, pareciam ser permanentes, mas também trazem à superfície problemas inerentemente irreconciliáveis que simplesmente passaram despercebidos antes. Cada instituição governante dominante hoje, da política à economia à filosofia em geral, provaram terem atributos seriamente prejudiciais, desatualizados e defeituosos,
E quanto mais elas permanecerem no surgimento desses novos entendimentos e habilidades, mais elas desestabilizarão a sociedade, causando aumento de sofrimento. Isso não é dizer que as instituições anteriores não atendiam uma necessidade naquele momento no tempo. Elas certamente atenderam, mas nós cegamente nos atemos a elas, como se fossem relevantes e aplicáveis, quando elas definitivamente não mais são. E este é o cerne do problema psicológico estrutural, antes de eu entrar em detalhes específicos. Instituições tradicionais lutando para se preservarem em choque absoluto com uma imparável realidade emergente, a evolução do conhecimento. E o que significa nós, de fato, nos relacionarmos ao ambiente. E tem inúmeros exemplos que posso dar disso. Um é tecnologia e guerra. No passado, paus e pedras e catapultas e todas essas coisas tinham um efeito bem limitado. Se podia ter uma cultura distorcida, com um sistema de valores distorcido, que acreditava em coisas como soberania, se podia ter uma cultura que sentia necessidade de se proteger, que não viam outra opção senão supor inimigos ali e se protegerem aqui e manterem suas famílias ou cultura ou qualquer identificação escolhida. Mas agora é um pouquinho diferente. Quando a Guerra Fria ocorreu, tínhamos armas nucleares, que hoje, por padrões de nanotecnologia, seriam como uma catapulta romana, bem breve. Existem coisas acontecendo agora que permitirão um nível de destruição tão vasto que não podemos ter os tipos de valores que temos. As estruturas desatualizadas, as soberanias desatualizadas, não tem como funcionar. Ou iremos nos autodestruir. E já quase aconteceu, obviamente, recentemente na história, na Guerra Fria. E isso era primitivo. Eu recomendo a todos agora, ouvindo, digitarem aí no Google armamento de nanotecnologia e se arrepiarem com o que nos aguarda nos estabelecimentos militares e quão perigoso é a nós compartilharmos dessas noções divisivas a esse ponto da evolução humana. Mas eu fico por aqui. Vou pular agora as 5 categorias de problemas sociais. A propósito, essa é uma apresentação adaptada que fiz nesse fim de semana em Occupy Wall Street, Nova York, 2011, e abordei isso basicamente por meio de suas queixas, muitas das que ouvimos no noticiário e na mídia. E meu objetivo nisso foi mostrar como todas essas coisas voltam à raiz na base, que é a própria estrutura de nosso sistema econômico. Então aqui vão 5 categorias de problemas sociais. Temos desequilíbrio de riqueza, que lida, claro, com classes, pobreza absoluta e relativa. Se você não conhece pobreza absoluta e relativa, pobreza absoluta é o que se vê com 1 bilhão de pessoas passando fome, literalmente morrendo, e pobreza relativa é o que você vê no Ocidente, com moradores de rua, gente que pode sobreviver, por assim dizer, mas não tem suas necessidades atendidas e elas ficam muito doentes e morrem devagar. A segunda seção, saúde pública. Padrões de vida, segurança, coisas assim. Terceira seção, trabalho, tal como desemprego, ou mesmo exploração, como trabalho escravo. Número 5, habitat e má gestão de recursos. Em outras palavras, poluição, esgotamento de recursos, tal como o pico do petróleo e coisas assim. Certo, número 1, desequilíbrio de riqueza. Acho que todos sabemos as estatísticas a esse ponto, 1% da população mundial possuindo 40% da riqueza do planeta, isso em 2011. 400 americanos com mais riqueza que 150 milhões juntos em 2011. De outro modo, uma estatística que notei recentemente, 50% dos americanos têm apenas 2,5% da riqueza nos Estados Unidos, que eu pensei seria igualmente dramático. Num outro nível, quase metade do planeta, quase metade do mundo, 3 bilhões de pessoas agora vivem com menos de $2 por dia. Isso é em 2011. E 1 em cada 2 crianças estão na pobreza no planeta.
50% de todas as crianças estão de fato pobres nesse nível. Enquanto no rico Estados Unidos, mais de 21% das crianças estão de fato abaixo da linha da pobreza agora, em 2011. Imagina como está agora. E como uma parte, se pesquisarem o que é a linha da pobreza, creio que seja $21.000 para uma família de 4 pessoas. $21.000 por ano. Tente viver com $21.000 por ano sozinho e pense no fato que os Estados Unidos colocam esse rótulo, essa linha de pobreza para uma família de 4. Esses $21.000 por ano no Brasil é o que chamam de salário mínimo, que eu não sei quanto que é por ano e com certeza é muito menor, o que significa que o Brasil é ainda muito pior do que já é uma merda lá no norte. Então a gente sabe para onde o trem está arrumando e quais as soluções inerentes que precisa aprender. Seguindo, se pode extrapolar o que pobreza real é na verdade, se você fizer alguns cálculos de padrões de vida. Tais deprimentes estatísticas, elas continuam e eu posso falar sem parar aqui. Eu resumo esse problema globalmente dizendo que alguém morre de fome a cada 3,6 segundos no planeta. Como Gandhi disse, a forma mais letal de violência é a pobreza. Fecha aspas. E a pergunta é, por quê? Eu gostaria de fazer 2 perguntas para apoiar o fator de porquê. 1. Quais são os fatores que contribuem para a pobreza e privação? E 2. A existência de pobreza e privação serve um papel benéfico com respeito ao nosso modelo econômico atual? O mito comum sobre pobreza é que não tem comido bastante, tem gente demais, nossos métodos de produção não são suficientes o bastante, aparentemente para atender às necessidades de todos. Bom, se alguém tomar um momento, descobrirá que não há evidências para apoiar quaisquer dessas conclusões. Nós temos eficiência de produção cada vez maior, mesmo com métodos antigos que ainda usamos, sem mencionar os incríveis métodos no horizonte. Nós já produzimos muito mais calorias hoje que podem facilmente alimentar bem acima da população mundial atual. Então, o problema não é técnico. O problema é claramente econômico. E enquanto as organizações que combatem a pobreza continuam a apontar vários efeitos que criam pobreza, tais como o preço das comodidades, ou a dívida externa, ou a austeridade, ou o declínio econômico, ou custos de saúde no sentido de pobreza relativa e perda de emprego, etc. Raramente a própria mecânica de nosso sistema econômico é posta em questão. Com relação à segunda pergunta, não apenas esse sistema gera pobreza e crescente desigualdade de riqueza por seus mecanismos inerentes e lógica interna, ele, na verdade, tira vantagem dessa privação para se auto-perpetuar. Deixem-me perguntar-lhes, quem foram os primeiros trabalhadores no modelo de troca de mercado, historicamente? Escravos. Escravos, na visão do mercado, significava a capacidade de reduzir custos para o produtor. Na terminologia moderna, hoje, é chamada de eficiência de custos. Para que produtores concorrentes busquem lucro, adquiram lucro, eles têm de cortar seus custos por quaisquer meios que possam, para que possam ser competitivos. Quando você vê trabalho escravo no mundo, ou imigrantes ilegais sendo explorados por mão de obra, ou cidadãos, como muitos de nós em capitais pelo mundo, nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Europa, onde seja, enterrados em dívidas, presos em empregos de salários baixos, que certamente não apreciamos, sem plano de saúde ou qualquer tipo de apoio social geral,
frequentemente incapazes de até mesmo frequentar uma faculdade ou universidade. Você está assistindo à lógica do modelo de mercado em seu melhor. A palavra-chave aqui é escassez. A escassez geral de bens e recursos significa um maior valor, menor capacidade de compra. E escassez geral de renda e emprego significam maior demanda, mais privação e, portanto, mão de obra mais barata. Portanto, exploração. Entendeu? Espero que faça sentido. Dito de outra forma, o sistema não seria capaz de operar se houvesse qualquer tipo de equilíbrio básico com necessidades humanas sendo atendidas. A escassez é necessária para manter a eficiência de custos e valor do produto alto, dois elementos que continuam a reforçar a incapacidade das pessoas conseguirem o que precisam. Nas palavras do economista Marshall Sahlins, abre aspas, o sistema industrial de mercado institui escassez de maneira completamente incomparável e a um grau que nenhum outro lugar se aproxima, onde produção e distribuição são organizadas através do comportamento de preços e todos os meios de subsistência dependem de ganhar ou gastar dinheiro. Insuficiência de meios materiais torna-se o explícito e calculável ponto de partida de toda a atividade econômica. Fecha aspas. Enquanto hoje, na comunidade ativista, muitas pessoas com quem conversei em Occupy Wall Street, elas falam de remoção de dívida, remoção de juros, mais legislação para criminalizar trabalho escravo, criar salários fixos mais altos, para que as pessoas possam atender suas necessidades básicas, aumentar salário mínimo, etc. Elas não parecem entender que o sistema, como conhecemos, basicamente faliria se tais medidas fossem tomadas. Alguma melhoria pode ser feita? Sim, mas a lógica falha do problema raiz que continuo insinuando ainda permanece. Número 2. Saúde pública. Por causa dessa apresentação, falaremos de saúde pública com respeito à saúde física e saúde mental. Com respeito à saúde física, já notaram que hoje se tem de se esforçar e pagar cada vez mais na despesa de comida que não seja envenenada com aditivos e hormônios e conservantes? Níveis grotescos de gordura e açúcar? Que a ideia de saúde boa é quase um palavrão, é quase uma ofensa, quase que desprezada pela indústria. Sempre me divirto quando vou ao mercado e vejo coisas como verde, natural ou orgânico, como se qualquer outra coisa devesse ter sido produzida. Eles podem muito bem escrever menos venenoso, mais venenoso, muito venenoso. Mortes por câncer nada fizeram senão aumentar ao redor do mundo. E enquanto as pessoas exigem mais testes, claro, na cultura consumista, testes por agentes químicos exigem mais sanidade, mais elementos limpos na produção e tudo mais, ainda assim, ninguém reclama do fato que o sistema de mercado, em seu interesse inerente de simplesmente ganhar mais por menos para aumentar o lucro, é a fonte de incentivo de quase todos os problemas de saúde pública nesse respeito. Eu costumava viver em Bushwick, Brooklyn, numa vizinhança bem pobre, e no supermercado lá, eu via pessoas com vale comida na fila. Agora, as suas capacidades financeiras limitadas, junto a provavelmente a falta de educação, permitiam-lhes comprar nada além de miojo, e basicamente Pepsi, todo santo dia. Era tudo que elas comiam. Elas eram pobres e não sabiam melhor, não conheciam melhor. Mas o elemento de pobreza é o maior atributo. Se você não tem meios de obter comida decente, de qualidade, sabe? A racionalidade é óbvia, eu não preciso explicar.
mas eu desacreditava. Eu via carrinhos de supermercado inteiros, cheios dos piores alimentos processados possíveis. Então você vê como, de novo, é perpetuação de classe. Os pobres não são apenas pobres. Eles são inibidos por todos os tipos de meios que reduzem a sua saúde, tanto física como mental. E falarei no momento sobre o trabalho de Richard Wilkinson, que fez estudos sobre como a própria natureza de estratificação é de fato insalubre a todos nós. E quanto mais pobre você for, mais esse estresse gera todos os tipos de doenças, tanto físicas quanto mentais. Mas tudo bem, né? Porque tratamento de câncer de pulmão, diabetes, criam empregos, eles criam crescimento econômico, eles aumentam o PIB. Eu espero que todos entendam isso muito bem. Do ponto de vista econômico, pessoas doentes que precisam de serviço, de tratamento, são ótimas. Pensem nisso. Não há nada a se ganhar economicamente com a resolução de qualquer dado problema, em qualquer nível. Manter problemas e criar serviços de manutenção é o que está na base, na verdade, do crescimento econômico. E como uma parte, você pode notar como economistas de mercado, quando você lhes pergunta, eles tendem a justificar o sistema com declarações generalizadas, como você vê na TV. E frequentemente eles dizem, olha, a economia de mercado simplesmente disponibiliza serviços para aqueles que precisam deles, na economia livre, oferta e demanda. Então, se você precisa trocar o para-choque do seu carro, você simplesmente contrata um mecânico. Porém, raramente se ouve eles falarem do outro lado da moeda. A visão ignora o fato que o mecânico que troca o seu para-choque precisa que você venha e lhes dê trabalho. E a que ponto, em desespero da escassez, tal mecânico justifica, digamos, vender para-choque de má qualidade, que se desgasta mais rápido, apenas para ter mais trabalho? Agora, as pessoas imediatamente dirão, ah não, mas isso é imoral, isso é antiético. Mas essa é uma noção verdadeiramente relativa aqui, porque nenhum produtor é de fato capaz de produzir o melhor de nada no sistema de mercado, porque o mecanismo de eficiência de custos que define a natureza de manter lucratividade no mercado competitivo, simplesmente cortando custo aqui e ali, para se assegurar de produzir algo barato bastante, mas não de alta qualidade bastante, porque se perde participação de mercado, porque outros estão competindo contra você. Espero que faça sentido. O próprio ato de se fazer isso produz produtos inferiores logo de cara. Mesmo se tentassem fazer o melhor, eles não conseguiriam, dentro da própria dinâmica do que o sistema de mercado faz. Um computador morre aproximadamente 3 anos depois que você compra. Ele é feito de todos os tipos de componentes baratos, extremamente defeituosos, e é uma estimativa que eles fazem. Se chama obsolescência intrínseca, é embutida no sistema de mercado. Tudo produzido por todas as corporações é inerentemente falho e inferior do momento que são criados, porque é matematicamente impossível, numa economia de mercado, produzir o melhor. Você não seria capaz de competir, seria caro demais, devido à natureza do sistema aumentar preços conforme os valores de recursos aumentam. Não posso reiterar isso o bastante. Então, um mecânico engajado no que se chama obsolescência planejada faz um trabalho ruim para que você retorne, ou lhe vende um produto com defeito, que é apenas uma extensão da própria natureza do que o próprio sistema faz inerentemente. Então, aonde está o julgamento moral ali? É somente uma questão de grau. O sistema prospera na manutenção de problemas, é a questão que explico aqui. Não se quer resolver problemas, se quer mantê-los. Tenha isso em mente. Se trata de dinheiro, não saúde ou sustentabilidade. Abordando saúde mental. A quantidade de pessoas tomando antidepressivos e remédios anti-ansiedade parece continuar a crescer também. Por quê? A palavra-chave é estresse.
como a maioria dos psicólogos apontam de uma maneira ou outra, estresse é um assassino mortal e combustível da maioria de problemas de saúde mental que vemos, guiados pelas condições do ambiente. Embora estudos sobre desordens de saúde mental induzidas geneticamente sejam quase que universalmente desencadeadas por algum tipo de reação ao estresse na juventude da criança ou mesmo em idade adulta. Bom, não precisa ser gênio para ver como, e todos já provamos de estresse em nossas vidas, como cria comportamentos neuróticos, pode causar todos os tipos de desligamentos dentro do espectro emocional, nos torna erráticos, facilmente levam à depressão, que penso todos no planeta já tiveram, a um ponto ou outro. Portanto, temos essas sociedades incrivelmente estressantes que criamos baseadas nesse sistema. E a sobrevivência em si, se realmente pensarem nisso, no contexto mais amplo, que não dá para entrar agora, nós criamos um ambiente quase que idioticamente estressante, que nem é necessário, dado que o modelo de mercado na raiz se baseia nesse desequilíbrio, se baseia em estratificação, se baseia na escassez, que criam estresse e criam problemas de saúde mental. Eu, de novo, posso ir muito longe nessas tangentes aqui. Por exemplo, pressão absoluta. Preocupação com dinheiro é a causa número 1 de estresse em geral. E claro, por que não seria? Estatísticas feitas desde o início do colapso econômico de 2008 encontrou, de fato, uma correlação com taxas de suicídio. As pessoas tendem a se valorizarem também por seu emprego. E elas perdem o senso de valor quando perdem seu emprego. Há uma série de casos nos últimos anos de pessoas que mataram outras e suas famílias inteiras só porque perderam seus empregos. Isso é realmente necessário? Quer dizer, podem haver atributos de inibição embutidos nessas psicologias para começar, mas o estresse desse sistema está levando as pessoas a extremos. Num mundo onde podemos criar uma abundância das necessidades de vida, proporcionar paz de espírito a todo mundo, sabendo que não precisam passar fome, sabendo que ninguém na família vai passar fome, que não é baseado no maligno sobrevivência do mais forte, que é baseado na noção tradicional totalmente falha de que simplesmente não tem o bastante a todos. É de fato necessário aguentar essa consequência psicológica? E então temos a pressão relativa, não a pressão direta de estar sem grana ou perder emprego, mas a pressão relativa. E isso vem na forma de estresse psicossocial, como eu aludi anteriormente, que trata-se de estresse causado por como as pessoas pensam sobre si mesmas e seus status, o que é uma noção cultural com respeito aos outros, e tem enorme quantidade de dados existentes nessa questão, por um homem chamado Richard Wilkinson. E o que ele descobriu foi que quanto maior a desigualdade de renda entre as pessoas numa sociedade, maior o nível de todos os tipos de distúrbios debilitantes mentais e de saúde, sem mencionar violência e crime. Basicamente, tem uma forma de estresse que surgiu porque somos tamanhos organismos sociais, nós somos profundamente sociais. Se há algo que se pode dizer está embutido em nossa natureza humana é que somos profundamente sociais. Se você tem um filho que nasce e esse filho não for tocado, essa criança vai morrer. Não importa se essa criança for alimentada, não importa se essa criança mora numa boa casa, por assim dizer, um abrigo, bem abrigada. Se não há contato com humanos, a criança morre. Está embutido em nós, nós somos sociais. E isso se manifestou como um atributo de estratificação, aonde você liga a TV e vê alguém com uma mansão de 50 quartos e 2 jatos estacionados na frente da casa, de outra volta, a propósito. E você foi condicionado pela cultura geral que isso é o que sucesso é. Então você começa a sentir estresse por aquilo, e isso causa todo tipo de comportamento neurótico, as ciências descobriram. O resultado final, de fato, é que nosso sistema de classes
que é um subproduto natural, quase um atributo definidor de nosso modelo econômico, parece ser literalmente insalubre por sua própria manifestação. Isso é, de novo, noções tradicionais em conflito com conhecimento emergente. As pessoas me dizem, você é contra classes, você deve ser um marxista ou comunista. Eu respondo, não, eu sou contra classes porque cientificamente faz mal à saúde uma sociedade se comportar assim. Se você quiser viver numa sociedade segura, com menos taxas de homicídio, menos doenças mentais, menos basicamente tudo que seja negativo, tem de haver equilíbrio, igualdade e igualitarismo funcionando. É uma realidade científica. Ponto. Número 3. Trabalho. É interessante a mim quantos, especialmente no movimento Occupy, onde falei no último fim de semana, e por todo mundo, obviamente, com numerosos levantes e desestabilizações, que a questão trabalhista é o ponto de foco, onde as pessoas reclamam com seus governos, dizendo, aonde estão os empregos? Vocês não fazem bastante para criar emprego. Como se governos tivessem alguma coisa a ver com esse elemento do sistema de mercado. As pessoas estão gritando ao vento. A primeira coisa que todos precisam entender é que a única coisa que desempregou qualquer um de nós, numa visão ampla, foi tecnologia. Por quê? Porque tecnologia se tornou cada vez mais custo-eficiente para as corporações. Alguns economistas argumentam, e ouço isso o tempo todo, que progresso tecnológico funciona em ambas as partes. Ele substitui o emprego humano por um lado e cria novos empregos por novos meios por outro lado. Embora isso fosse verdade no passado, antes do aumento exponencial começar a acelerar, a tecnologia agora está nos deixando para trás. Nossos cérebros e habilidades e processos de aprendizagem simplesmente não são rápidos o bastante para acompanhar o que agora é possível com esta coisa linda que criamos, que de fato desafia a própria base do que estamos fazendo. Quanto mais mecanizarmos, mais produtivos nos tornamos. É completamente irracional a nós não fazermos isso. Isso significa, literalmente, que é a hora de sairmos do sistema de trabalho por renda como o conhecemos. Está completamente obsoleto. Não só está se tornando cada vez mais ineficiente, mas também simplesmente não será capaz de manter a maioria das pessoas empregadas nesse planeta. E o fato de que corporações continuarão a mecanizar, de novo, por nossa cobiçada eficiência de custos, não dá para vencer essa. Ray Kurzweil trouxe uma ótima estatística onde fala sobre o aumento exponencial da aplicação de tecnologia e a dramática redução de custos dessa tecnologia, onde uma calculadora que foi inventada, acredito que custava cerca de $600 várias décadas atrás, agora é difícil até pagar por uma, porque se pode obtê-las de graça. Então a questão torna-se, e esta é a defesa, na verdade, pela maioria dos economistas, eles dizem, bem, a diminuição do custo da tecnologia nos permite produzir mais e, portanto, criar mais com menos custo. Mas não existe nenhuma correlação um por um que eu encontrei ali. Não se pode assumir, não se pode supor que num ambiente de mercado, que é baseado em lucro, por competitividade e maximização estratégica, diga-se de passagem, que de algum modo eles serão lenientes e cobrarão exatamente menos com base na proporção do que lucram, usando aplicações tecnológicas. Espero que faça sentido. É completamente irracional pensar assim, porque os motivos são contra. Mas isso é normalmente o que economistas dizem. Tudo que digo é, muito bem, olha ao redor. A única razão a qual as pessoas estão desempregadas nesse planeta é porque foram substituídas por tecnologia. Ponto. E falo no amplo escopo da história. Se quiserem voltar a ser fazendeiros, eu garanto que seremos todos empregados.
Mas vocês querem fazer isso? Ou do outro lado da moeda, continuando a tangente, vamos todos no Facebook ganhar dinheiro no Facebook e fazer coisinhas no Facebook. É isso que querem que sua nova economia seja? Essas são coisas que eu ouço de economistas. Eles dizem, vamos desenvolver um setor totalmente novo, onde tudo é digital e informático, as pessoas vão vender e comprar informações, como se isso fosse necessário, entenderam? É assim que querem viver sua vida só para salvar o sistema? Então, voltando. Existem apenas 3 coisas agora que criarão mais empregos no amplo escopo. 1. Temos de cortar a jornada de trabalho, para que outros possam trabalhar, o que, aliás, foi proposto durante a administração de Franklin Roosevelt na Grande Depressão, nos Estados Unidos, e rejeitada sumariamente, e ele foi chamado de socialista. 2. Pararmos a mecanização, que, por sinal, também foi proposto durante a administração Roosevelt. De fato, apresentaram um projeto de lei que parasse invenção, que pensei ser a coisa mais hilária de todas. Ou, como aludi antes, criarmos um mar de ocupações completamente arbitrárias e condicionarmos a cultura a apoiá-las como relevantes. Não sei, 2 coisas que descobri recentemente. Publicidade e Wall Street são ocupações completamente sem sentido, que não fazem nada, não criam nada, não contribuem com nada. E, na verdade, apoiam valores opostos ao que continuaria sustentabilidade e progresso. Ainda assim, Wall Street, Bolsa de Valores e publicidade são 2 das maiores indústrias na face da Terra, com respeito a quanto em dinheiro circulam e recebem. Se isso não for um sinal para onde rumamos, eu não sei o que é. No final, no que me diz respeito, é que o sistema de trabalho por renda, que é a base da economia de mercado, tornou-se obsoleto e poderíamos nos adaptar e mudar o sistema enquanto esta emergência se desdobra, compensando pela mudança, ou vai simplesmente desabar por si mesma. Pelo ritmo das coisas agora, os empregos não voltarão. Eu não os vejo voltando. Não tenho ideia de como possivelmente voltarão. Porque tudo vai contra a empregabilidade humana agora. E número 4, o sistema financeiro. Esse é curto. Como sabemos, dívida e juros são invenções, regras de um jogo que criamos a nós mesmos ao longo do tempo. No entanto, as consequências desse jogo, claro, são extremamente reais conforme jogamos. E o bem-estar de nações inteiras estão em questão agora, devido à sua existência. Eu não vou entrar nos pormenores de resgates bancários e medidas de austeridade, ou o fato que cobramos juros em dinheiro que emprestamos, que nem mesmo existe na oferta de dinheiro, fazendo um buraco negro de dívidas que é matematicamente, literalmente impossível de pagar. Eu espero que todos aqui saibam disso. Se olharem os mapas de dívida, é por isso que eles estão ali. Mas minha pergunta a vocês é uma nova que faço. Como você operaria um sistema de mercado sem juros e dívida? Isso foi algo que me ocorreu recentemente. Quando se pensa na mecânica do sistema, como ele funciona sem juros e dívida? Se dinheiro não for emprestado a juros, como ele é vendido? Como fica a preservação da filosofia de mercado, onde tudo está à venda, preservada? Aonde fica a troca? Se dinheiro não for criado por dívida, de onde vem o seu valor? Porque é isso que a dívida é. É um valor paralelo que é extraído. Como se compra dinheiro sem dinheiro? Também conhecido por dívida, em outras palavras. Eu ouço muita gente falar do assunto, sobre um sistema não baseado em dívida e juros, e não surpreende que eles não respondem qual a solução deles é. Porque ainda estou para ver qualquer solução que faça sentido dentro do sistema de mercado, preservando o que o ethos do sistema de mercado é, o mercado livre. Parece que a dívida em si é o valor e os juros é o ganho, o lucro. Assim como uma mesa que se compra tem valor e o preço do vendedor te dá o lucro,
Então não faço absolutamente ideia como isso possa funcionar quando me trazem isso. É estruturalmente falho. Aqueles que querem descobrir outras maneiras de fazer isso, eu estou aberto às sugestões. A única coisa que se pode fazer é perdão de dívida, periodicamente. Então, se tem a coisa toda explodindo como agora, se perdoa todas as dívidas e se espera, explode tudo de novo, e se perdoa tudo e espera, e se explode tudo de novo. Mas isso é saudável? Número 5. Habitat e má gestão de recursos. Poluição, esgotamento de recursos. Isso retorna ao nosso infame mecanismo de eficiência de custos, novamente. Assim como empresas necessitam inerentemente de dar atalhos para reduzir custos na produção, a mesma lógica se aplica a como se relacionam com o ambiente, de onde obtêm seus materiais para vender, sem mencionar protocolos dos resíduos, poluição e negligência ambiental que são contínuos. Tais são literalmente sempre baseados em economizar dinheiro. Isso acontece literalmente sempre baseado em economizar dinheiro. Enquanto possam parecer moralmente questionáveis no curto prazo, nestes argumentos éticos que continuam surgindo, eles são apenas extensões da mesma motivação. Eu posso lhes dar todo tipo de exemplos onde poluição e esgotamento de recursos são utilizados sem ninguém pensar na corrupção. Eles simplesmente parecem normais. Se for recompensado no sistema e economizar dinheiro, será feito de alguma forma, não importando quantas leis se façam. Ponto. É apenas uma questão de grau. Se a intenção for parar abuso ambiental, deve-se assegurar que não haja reforço a isso. É simples assim. É assim que condicionamento básico de operação humana funciona. A competitiva economia de mercado reforça essas coisas e simplesmente não há como escapar. Quando as pessoas estão competindo, vai simplesmente continuar acontecendo. Se pode chamar isso de ganância, que é um termo comum que ouvimos. Ou a ganância disso, a ganância daquele, o ganancioso ali, o ganancioso aqui. Ganância em não querer descartar das coisas corretamente porque economiza dinheiro. Mas isso, novamente, é somente um grau da mesma falha. Não é apenas ganância, não é só ganância. Ganância em si não existe por si mesma. É apenas um exagero, um extremo da própria psicologia na base funcionando aqui. E, finalmente, chegamos na encruzilhada da questão inteira. O que define nosso sistema? Se pararem para pensar nisso, nós vivemos numa anti-economia. A palavra economia significa gestão de uma casa, gestão de um lar. Significa ser estratégico em como usamos nossos recursos e como cuidamos do habitat. Significa que precisamos conservar e limitar desperdício. É isso que o nosso sistema faz? Da última vez que olhei, a economia global inteira se baseava na necessidade de consumo constante. Quanto mais rotatividade, melhor. Quanto mais bens comprados, usados e jogados fora, melhor. A base inteira desse sistema é consumo. E a única razão de qualquer um de vocês ter um emprego é porque alguém está consumindo algo com o que você trabalha em algum lugar. Seja um serviço, seja um bem produzido numa fábrica, não existe nada no incentivo embutido na estrutura de nosso modelo econômico que procure preservar ou criar qualquer coisa que seja a melhor, de longa duração ou resolver problemas. Colocando numa frase: preservação, eficiência e sustentabilidade são inimigos do sistema de mercado que compartilhamos. Parte 3. Uma nova linha de pensamento. Espero que na sessão anterior, no mínimo, eu tenha passado a compreensão que as raízes de nossos problemas não serão resolvidos por caprichos de legislação política ou apelo por responsabilidade corporativa. A falha é estrutural. A falha estruturalmente cria um elemento psicológico que basicamente inibe nossa mentalidade.
E se formos sérios sobre criar mudança real para resolver nossos problemas, precisamos ampliar nossa visão de possibilidade. Novamente, numa escala ampla, o que é uma economia? Economia é sobre como aumentar a eficiência o tempo inteiro. É sobre fazer o que é mais tecnicamente correto, não o que uma empresa é capaz de pagar para permanecer competitiva no sistema de mercado, ou qualquer outra falha estrutural que mencionei. A palavra-chave aqui é estratégico. Precisamos de alocação estratégica de recursos e design, derivados de parâmetros técnicos comprovados que garantam máxima eficiência e, portanto, sustentabilidade. Precisamos monitorar a Terra e nos assegurar que não usemos em excesso ou causamos problemas, tais como desequilíbrio ou poluição. É simplesmente bom senso e qualquer coisa a menos é negligência com nossa sobrevivência e a saúde do planeta. E quanto mais se pensa nisso, e se você aceita esta visão consciente da Terra, a necessidade de calcular a sociedade e usarmos o que o conhecimento nos ensinou sobre nossa sobrevivência a esse ponto, algumas características definidoras deste novo sistema ressaltam. 1. Temos de passar de uma estrutura de crescimento para uma estrutura econômica estável. Crescimento constante é impossível num planeta finito. Todas as ideologias tradicionais, capitalismo, socialismo, mesmo fascismo e comunismo, nenhuma delas toca no fato que vivemos num planeta finito. Nem mesmo ocorreu às pessoas, conforme esses sistemas se desenvolviam. Para não mencionar a necessidade de empregos vinculada a esses sistemas, que precisam de consumo constante e, portanto, crescimento para se manterem. Eles não podem mais existir também. Portanto, temos de descobrir uma maneira de estabilizar nosso sistema, por estratégia. Da mesma forma, precisamos de um sistema colaborativo, não de um sistema competitivo. Design otimizado e uso estratégico científico de recursos só pode ser feito por meio de abordagem de sistemas. Como apontado antes pelas outras palestras, se eficiência de custos estiver presente com competição, sempre haverão produtos inferiores, sempre haverá problemas. Nós vivemos num mundo bem disfuncional quando se trata de propriedade de invenção. Temos o rápido aumento de tecnologia e informação e tudo mais, mas temos todas essas corporações brigando entre si para manterem suas propriedades e, portanto, suas cotas de mercado. E elas não compartilham informações. Quantas vezes o seu computador trava? Sabe por que eles travam? Porque são feitos de coisas que vêm de tudo que é lugar. Eles não são realmente testados. Não são, de fato, projetados para funcionarem em conjunto. E é daí que a maioria da desestabilização de computadores provém. Softwares criados por uma empresa não são totalmente testados por compatibilidade com outros softwares e constantemente têm esses problemas. As pessoas reclamam, não queremos computadores fazendo as coisas. Computadores falham tanto, travam o tempo inteiro. Bom, a razão que o seu computador trava o tempo todo é porque ninguém trabalha junto. Se você pegar todos os técnicos de ponta por aí que lidam com tecnologia de computador e os fizer trabalharem para criar um sistema de interação, para criar o melhor e testá-lo, você verá incrível redundância e eficiência e integridade surgirem com esses sistemas que não temos agora. O mercado de verdade é um mercado de ideias, e as ideias devem ser compartilhadas. A mente coletiva tem de participar. E tudo que acontece no sistema de mercado briga com a mente coletiva, quer roubar partes da mente coletiva e explorá-la em outra parte da mente coletiva. É detestável. 3. Precisamos de um sistema industrial de design. Um sistema que literalmente leve em conta, como apontado antes por outras palestras, a alocação de recursos, equilíbrio dinâmico e design estratégico. O sistema disperso e ao acaso que temos agora, como globalização,
aonde usamos trabalho escravo ali e levamos os componentes para a China, aonde montamos por um custo ainda menor, então os levamos ao redor do mundo e remontamos em algum outro país e eventualmente exportamos para os Estados Unidos e para o Ocidente, aonde são vendidos. Isso é completamente insano. E infelizmente, novamente, é isso o que esse sistema requer. Ele constantemente busca maneiras de economizar dinheiro, não ser verdadeiramente economicamente eficiente, o que significa estar em relação com os recursos, reduzindo energia, criando mais eficiência. É realmente um anátema, uma contrariedade, quanto mais se pensa nisso. Se quisermos cuidar da população humana, parar guerras e exploração também, uma abordagem de sistemas para a gestão da terra é necessária. 4. E termino aqui. Automação. Como disse antes, isso cai na distinção de design estratégico. Não apenas projetamos bens de consumo para serem os mais eficientes, de longa duração e atualizáveis possíveis, o design dos métodos de produção em si precisam ser igualmente estratégicos para maximizar precisão e rendimento. É assim que, em parte, podemos criar uma abundância de acesso nesse planeta. Isso significa que é uma utopia autônoma e ninguém precisa fazer nada? Não. Obrigação humana seria mais na organização desses sistemas, supervisioná-los por qualquer falta de integridade que exista. Só haverá uma pequena fração da população envolvida nisso. As pessoas frequentemente dizem: espera um minuto, quem vai pagar essa gente se não tem um sistema baseado em dinheiro e volume de negócios e mercados? Bom, eu não sei. Eu ficaria perfeitamente feliz em supervisionar um sistema que sei que vai me alimentar e cuidar de mim, parar guerras, causar estabilidade social, criar abundância para as pessoas no mundo. Você precisa desse incentivo de recompensa, dinheiro, e dessa maneira superficial de contribuir à sociedade? Bom, a resposta gritante é não, se de fato analisa todas as outras subculturas que existiram historicamente por todo o planeta, que não foram pegas nessa falsa noção de incentivo. Agora, eu paro por aqui. Mas como denotado antes, este é basicamente um modelo econômico baseado em recursos, uma EBR. Esses são apenas alguns dos atributos que compõem essa questão e o movimento Zeitgeist basicamente existe como um grupo que tenta expor essas ideias afora, expondo as falhas fundamentais do sistema para fazer o mundo aprender a trabalhar junto, compartilhando um conjunto de valores comum, que é um conjunto de valores que é inegável. Não importa a sua religião, ou credo, ou qualquer coisa que se relaciona com a sua filosofia política. Se não for baseado tecnicamente, se não se orientar tecnicamente, que é a beleza de onde a ciência nos trouxe até esse ponto, então você não está se associando a coisa alguma. Existe uma lógica básica, subjacente, uma lógica de base, que a humanidade inteira deve compartilhar com respeito a como vivemos nesse planeta. E dada essa lógica, podemos conceber uma abordagem básica de como um sistema realmente funcionaria, o que é quase que completamente auto-evidente, conforme o conhecimento avança. O termo Zeitgeist é definido como o clima geral intelectual, moral e cultural de uma era. Para mudar o mundo, você tem que mudar valores. A verdadeira revolução é uma revolução de valores, não é? É uma revolução de pensamento. E até que todos nós estivermos no mesmo barco, compartilhando de um conjunto básico de valores comuns, eu odeio ser dramático, mas digo que estamos condenados, sabe? Porque o advento da tecnologia e tudo o que está acontecendo, essa desestabilização no horizonte, que pode facilmente levar a um aumento de problemas que em muito excedem a nossa capacidade de resolução de problemas. Há um ponto sem volta, eu penso, que possa existir. Então, por isso que o movimento é global, 1000 representações em 70 países, não é mais uma questão de se envolver ou aderir, ou algo assim. É uma questão de compreender e comunicar a seu próximo o que é certo. A instituição em si, o movimento Zeitgeist em si, ele é irrelevante, assim como qualquer instituição. O que é uma instituição? É um conjunto fundamental de ideias, e essas ideias precisam mudar.
e elas tendem a se adaptar. Então espero que isso dê algumas dicas a vocês e com respeito a valores e talvez acenda alguns interesses, e eu agradeço pela atenção. Até breve.